Ezequiel, capítulo de número 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Ezequiel era sacerdote e profeta. Ezequiel foi chamado para profetizar aos judeus que estavam exilados na Babilônia. Ezequiel, ele profetizou para o povo enquanto o povo estava longe da sua terra, devido ao castigo divino por causa da idolatria, por conta da desobediência. E ele vai nos dizer que a mão do Senhor, o Todo-Poderoso, estava sobre ele. A mão do Senhor era quem conduzia Ezequiel. Ele era movido pelo Espírito de Deus. Ele não andava segundo a sua vontade, mas ele andava segundo a vontade de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que a mão do Senhor estava sobre ele. E o Senhor o levou em espírito e colocou Ezequiel dentro de um vale. No meio de um vale, aonde estava cheio de ossos secos. Deus transportou Ezequiel espiritualmente para um vale, aonde ele tem uma experiência real do mundo espiritual. E Deus coloca ele no meio de um vale e leva ele de um lado para o outro. Para quê? Para ele analisar a situação daquele vale. Deus estava mostrando para Ezequiel o estado espiritual do povo, sem vida, sem esperança, um povo que estava longe de Deus. E qual que era o papel de Ezequiel dentro deste vale? O papel dele era para profetizar. E o Senhor falou para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. E enquanto ele profetizava, os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Foi criada a pele, a carne. E ele continuou profetizando, porque quando todos os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, veio a carne, veio a pele, ainda faltava vida.
Mas Deus falou para ele: profetiza ao Espírito. E Ezequiel, ele continua profetizando. E Ezequiel vai dizer: profetizei como ele me deu ordem. A mensagem não era de Ezequiel. A boca, a voz era de Ezequiel, mas a mensagem era do Senhor. Deus leva Ezequiel àquele lugar, mostra o cenário para ele, fala qual é a mensagem que ele tem que entregar. Mas só que o Senhor pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Poderão reviver? E ele diz assim: Senhor, tu sabes. Ele pergunta para Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? E ele responde: tu sabes. Conhecendo Deus e a soberania de Deus, Ezequiel sabia que o vale poderia estar daquele jeito. Os ossos poderiam estar sequíssimos, destruídos, em estado de decomposição. Mas quem sabia o que poderia acontecer era Deus. Deus é onisciente, onipresente, Deus sabe de tudo. E Ezequiel, ele profetiza mesmo sem saber. Ele profetiza, ele obedece à ordem de Deus. Eu não sei qual é a área da sua vida que está parecendo com aquele vale. Eu não sei qual é a área da sua vida em que você olha e vê os ossos secos, sequíssimos. Mas Deus, ele pode restaurar, Deus, ele pode mudar essa situação de acordo com a vontade dele. O único papel de Ezequiel era profetizar, mas quem ia fazer era Deus. Quem ia restaurar era Deus, quem ia dar vida era Deus, quem ia colocar pele era Deus, quem ia trazer a carne era Deus. O papel de Ezequiel era profetizar. Eu quero terminar esta reflexão de Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do versículo de número 1, dizendo que não foi o inimigo que levou Ezequiel a um vale. Foi a mão do Senhor. A mão do Senhor estava sobre ele, estava conduzindo ele. Às vezes é muito fácil a gente associar as coisas boas a Deus e as coisas ruins ao inimigo. As coisas que estão indo certo, associamos que é Deus que está fazendo. E o que às vezes foge do nosso controle, nós associamos que é o inimigo que está fazendo. Aos lugares que são bons, que são favoráveis, que são confortáveis, nós associamos a Deus. E lugares que às vezes não é confortável, situações que não é confortáveis, nós associamos ao inimigo. Mas só que a mão do Senhor, o capítulo começa assim: a mão do Senhor estava sobre Ezequiel e o Senhor o levou em espírito a um vale. Então nem sempre o lugar em que nós nos encontramos é o inimigo que preparou, que nos levou, até porque essa nossa vida é regida por Deus, é conduzida por Deus. Se nós somos movidos pelo Espírito de Deus, ainda que o lugar seja desfavorável aos nossos olhos, mas nós não sabemos o que pode acontecer depois deste vale. Ezequiel entra, foi conduzido, foi levado, era um vale. Mas depois que ele profetiza, a Bíblia vai dizer que um grande exército se colocou de pé. Talvez agora você e eu não esteja entendendo nada. Eu estou ministrando e você sabe como se encontra a sua vida hoje. Eu sei como se encontra a minha. Eu sei qual é o vale, eu sei qual é a situação, eu sei qual é o momento que é necessário abrir a boca, mesmo sem enxergar nada. E talvez só você entenda isso. Deus leva Ezequiel, mais ninguém, mas Deus leva Ezequiel, porque o que Deus queria era com Ezequiel. Ainda que ninguém em sua volta entenda nada, mas continua profetizando.
porque um grande exército vai se colocar de pé. Deus nos conduz em alguns momentos a lugares que de primeira nós não entendemos nada. Há situações que de primeira nós não entendemos nada. Mas não para de profetizar. Há um ruído, há um barulho que vai começar. E Deus vai levantar quem não tinha mais vida, quem estava longe, quem não tinha mais esperança. Às vezes é fácil falar que estamos à disposição de Deus. Mas é nesses momentos que Deus conta comigo e com você e Ele nos leva a situações, a lugares, só para usar a nossa boca, só para usar a nossa voz. Que Deus continue te usando, não importa se é dentro de um vale, não importa se é dentro de um ônibus, não importa se é dentro de uma igreja, não importa se é dentro de uma prisão, não importa se é numa rua, não importa se é num beco, não importa onde esteja. Eu não sei aonde este áudio, esse vídeo vai chegar, mas eu quero liberar uma palavra de Deus para você. Não importa onde a mão dele vai te conduzir, vai te levar, mas que possamos ser porta-voz de Deus e que um exército seja levantado por Deus através da mensagem que ele vai conduzir através da sua vida. Que Deus te abençoe. Esta é a mensagem de hoje. Se essa mensagem te abençoou, se essa mensagem te alcançou, se inscreva aqui no canal, curte, ativa o sininho, porque toda semana que um vídeo subir aqui para o canal, você vai ser notificado. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha também. Ajude este canal a crescer. Não para mérito meu, mas para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e que vidas sejam alcançadas, seja em São Paulo, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja dentro de uma prisão, mas que essa mensagem alcance alguém. Que Deus te abençoe.